Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje a gente vai começar aqui uma nova série ou minissérie, vai depender do desenrolar aí dos acontecimentos. Vamos retomar aqui gameplays no canal, né? Faz tempo que eu não tinha nenhuma gameplay aqui. E para esse retorno eu escolhi testar aqui e mostrar um pouquinho para vocês o funcionamento do Vampiro Sozinho na Escuridão. Livro aqui da 101 Games, eu já fiz resenha aqui, já fiz resenha de vários outros livros da 101 Games. E agora a gente vai tentar explorar aqui esse cenário, esse universo numa gameplay, que eu digo que pode ser uma série ou uma minissérie, porque vai depender da sorte, né, da minha sorte nos dados, para ver o quanto o personagem consegue avançar. E pra gente começar aqui a nossa brincadeira, eu vou mostrar aqui o processo de criação do personagem que a gente vai utilizar aí nessa gameplay. Quem já assistiu outros vídeos aqui sobre criação de personagem, né, não deve ter muitas dificuldades. O sistema da 101 Games é bem simples, bem direto, mas ainda assim vou mostrar aqui um passo a passo, fazendo os comentários que eu acho que são pertinentes. E claro, no desenrolar do jogo a gente vai abordando aí mais aspectos das regras do sistema, caso seja necessário, beleza? Mas então, beleza, estamos conversados, estamos resolvidos, vamos montar personagem. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar a montar o nosso personagem aqui do Vampiro Sozinho na Escuridão. Eu tenho aqui a ficha, que eu imprimi num tamanho maior, só para ficar mais fácil de visualizar, né? Aqui eu já tenho o nosso cenário, Santo Agostinho, que é o cenário que está aqui no livro básico, que é onde eu pretendo ambientar aqui o jogo, né? E eu sempre gosto de ter do lado aqui um papel extra só para rascunhar alguma coisa, né? Antes de fato preencher a ficha, porque às vezes tem estatística que muda, você muda de ideia também, enfim. Lápis. Como eu vou tentar fazer um personagem totalmente aleatório ou quase aleatório, eu estou aqui com um D4 e um D6 para fazer as jogadas aqui. Quem está acostumado com o sistema da 101 Games, o Solo 10, sabe que a gente só usa dados de 10 lados, mas esses dadinhos estão aqui só para a gente fazer o personagem, né? Dessa maneira aleatória aqui que eu vou tentar fazer o personagem. Fora isso, nosso fiel companheiro lápis e o livro, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha logo aqui e ver o que a sorte reserva para esse nosso personagem. Então, olha só. Primeiro, só relembrando aqui, quem de repente não assistiu a resenha, aqui no Vampiro Sozinho na Escuridão, eles são divididos em castas, né? Então, olha só. Aqui existem 6 castas. Então, a gente vai ter os Adze, os Gaki, os Gul, os Lilitu, o Vricolacos, e aqui são 5 só, né? Mas aqui no final do livro tem mais uma, Baital. Então, a nossa primeira jogada aqui vai ser justamente para definir de qual dessas castas vai ser o nosso vampiro, tá? Eu vou seguir aqui a sequência do livro. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. 2. Então, 2 seria o Gaki, né? Gaki. Isso aqui eu vou anotar logo, porque não vai mudar, né? Então, vamos lá. A casta dele vai ser Gaki, que são, salvo engano, são os vampiros meio orientais, né? Vamos lá, vamos dar uma lida aqui rapidinho só pra gente ter uma ideia. É muito difícil distinguir as verdades sobre os demônios das sombras, conhecidos como Gaki, das lendas que giram ao seu redor. Com origem no Japão e rapidamente espalhados pelo Oriente e o mundo, os corpos animados pelos Gaki costumam possuir a pele muito pálida e olhos profundos, denotando sua ligação poderosa com a morte. Eles evitam contato e buscam viver à margem da sociedade, nas sombras, além de gostar bastante de estar na presença de corpos e espíritos, utilizando-os como poderosas armas. Então, só relembrando aqui rapidinho, no Vampiro Sozinho na Escuridão, na verdade, a gente joga com personagens com corpos que foram reanimados por espíritos. Então, não é aquele vampiro clássico que a gente está acostumado, né? A pegada é um pouquinho diferente. Vamos lá. Mestre dos domínios das sombras e na capacidade de assumir a forma de pessoas mortas por eles, os Gaki costumam usar artimanhas e enganos para perseguir suas presas, ao invés de fazer investidas diretas. Eles sentem um prazer imenso em se fazer passar por pessoas queridas e há muito mortas de seus alvos, regozijando-se com sua dor, para só então dar fim à sua existência da forma mais torturante possível. Galera meio, né, cabulosa aqui, né? Mas vamos lá. Os Gaki são espíritos que se ressentem com grande facilidade, sendo esta a sua principal fraqueza e motivo de temor para aqueles que se relacionam com este tipo de vampiro. Qualquer tipo de ofensa a um Gaki pode fazer aflorar suas sombras, tornando-o extremamente vingativo e perigoso. Uma ofensa tida pelo Gaki como grave pode ser responsável por um banho de sangue para ser aplacada, normalmente trazendo consigo um desafio de sangue ou um grande número de mortes causadas pelo vampiro. Os Gaki não se unem com facilidade a outras castas em legiões, preferindo a proximidade com outros iguais. Beleza, então acho que eles são ainda mais solitários do que o normal, né? Perdão, do que o normal. Então aqui,
algumas informações mais voltadas para a questão da mecânica, né? A questão da emoção principal. Os GAC têm predileção por corpos de pessoas que tenham sido vingativas e traiçoeiras em vida. Então, quando essa galera aqui morre, é que os espíritos GAC buscam esse tipo de pessoa aqui para reanimar e transformar no vampiro. Resumidamente, é isso aqui, tá? Vamos ver a questão da fraqueza deles. Além de sua aparência mórbida, sempre que um GAC se sentir ofendido ou humilhado, será motivo para que o demônio das sombras o impulsione a buscar uma vingança sangrenta contra o responsável pela desfeita. No começo de uma noite, o GAC só conseguirá realizar qualquer ação não relacionada à sua vingança se passar em um teste de espírito manipulação. Ou seja, qualquer ofensa, por menor que possa parecer, talvez, né, dependendo aqui se o personagem se sentir ofendido ou humilhado, pode dar margem a essa vingança aqui, e aquele tipo de vingança que meio que vai consumindo o personagem, né? Enquanto não resolver aquilo ali, ele meio que fica fechado para outras possibilidades. Assim, só pra gente começar a tentar entender um pouquinho das coisas, né? Olha, eles têm um tipo de presa favorita também. Os GAC só conseguem satisfazer completamente a sua sede de sangue caso matem sua presa ao se alimentar. Qualquer outra vítima não irá satisfazê-lo por mais do que algumas horas. Ou seja, para que ele tenha a saciedade, necessariamente a vítima precisa morrer. Senão aquilo ali vai só aplacar a fome dele por algumas horas e tal, e depois ele vai precisar se alimentar novamente, né? Olha, bônus de atributo. Humanos tomados por um GAC tornam-se mais fortes e espertos, ou seja, eu tenho mais um em corpo e mente. Então é isso que eu digo, eu gosto de anotar essas coisas primeiro, para depois eu ir somando ali. Se eu já jogo direto na ficha, eu já ia ter que apagar, né? Enfim. E os dons das trevas, que seriam os poderes, né? Então os GAC possuem 3 poderes, escolhidos entre os disponíveis nos dons: escuridão da alma, mestre da mortalha e potência demoníaca. Posteriormente, eles podem conseguir mais com experiência, né? Então, aqui a gente já teve uma visão geral, né, dos GAC, tá aqui o desenho, né, deles e tal. E aqui alguma coisa a gente já pode preencher na nossa ficha. Então, vamos começar? Seguindo adiante, pessoal, vamos lá. Vamos começar a preencher a nossa ficha. Aqui tem a parte do livro que vai trazer a questão da construção do personagem. Quem já está acostumado com o sistema Solo 10 aqui da 101 Games, quem já de repente assistiu outros vídeos aqui do canal, eu já montei personagem do Aventuras na Ereboriana, montei personagem também do Herança de Cthulhu. A mecânica básica é a mesma, não vai mudar nada. Então, e não, mesmo quem não teve esse contato ainda, é um sistema muito simples, direto, né, que não traz muita dificuldade. Aqui rapidinho você pega o funcionamento básico da coisa. Então olha só, aqui, primeira coisa, a gente vai ter os nossos atributos. A gente vai distribuir aqui 4, 3 e 2 nos atributos, né, escolhendo aqui tipo primário, secundário e terciário. Só uma questão aqui, em versões mais recentes do sistema Solo 10, tem uma outra possibilidade aqui para quem gosta de fazer personagens mais equilibrados, né, você pode ter 3 em tudo. Tá? Mas aqui, como foi o primeiro jogo, né, o primeiro lançamento, ou um dos primeiros lançamentos da 101 Games, ainda tinha só essa opção aqui de 4, 3, 2. Mas eu acho que é o que eu vou acabar usando. Tá? Vamos ver que bicho vai sair aqui no final da história. Então, vamos lá. Tentando fazer uma ligação aqui com o que a gente acabou de ler lá sobre os GAC, como eles são mais vingativos e tal, eu vou colocar aqui, primeiro, o atributo primário dele, eu vou colocar como sendo corpo, e o secundário eu vou colocar como sendo mente, tá? Justamente por ter aquela questão da resolução, da vingança, tenho que resolver a vingança, e como lá diz que ele é um personagem que é um tipo, né, de casta que não é muito sociável, eu vou deixar aqui o espírito como sendo o mais fraco, o terciário, porque só rapidinho aqui, olha, lembrando, né, corpo basicamente vai servir para as ações físicas, né, e tal. O espírito vai representar aqui aparência, manipulação, carisma e tal, coisas mais sociais. E a mente vai ser a inteligência, o raciocínio e determinação do personagem. Então, por conta dessa descrição aqui e do que a gente leu lá sobre essa casta, eu vou colocar o corpo como primário, a mente como secundário e o espírito como terciário. Só lembrando, como a gente acabou de ler lá também, olha, eu tenho mais um de corpo e mais um de mente, tá? Então, no final das contas, o meu corpo, que começa no valor 4, mais um do bônus aqui da casta, vai para 5, tá? Então, eu vou ter corpo 5. Espírito, que vai ser o meu terciário, né? Vai ser 2. E a mente vai ser 3 o inicial, mas eu tenho um bônus de mente também da casta. Então, de 3 ela passa para 4. Então, no final das contas, meus atributos são corpo 5, espírito 2 e mente 4. Indo aqui para o outro lado, né, a saúde, postura e vontade,
seguindo as regras aqui do sistema, para a gente ter esses valores, a gente vai só somar 5 com o valor inicial aqui. Então, meu corpo é 5, mais 5 a minha saúde é 10. A minha postura vai ser 5 mais 2, 7. E a minha mente vai ser 4 mais 5, 9. Na verdade, a vontade, né? A vontade vai ser 9, porque é mente 4 mais 5. Então, aqui eu já fechei os atributos básicos. Só relembrando aqui rapidinho, olha. Saúde é o quanto de ferimento você suporta antes de desmaiar. Então, se a saúde chega a 0, o personagem fica inconsciente, tá? A postura, quanto você consegue se manter firme em situações sociais, na lida com a interação humana. Quando ela chega a 0, eu fico desmoralizado. E por fim, olha, a vontade. Enquanto a saúde representa o total de ferimentos suportados, a vontade representa a capacidade de viver e superar dificuldades. Quando a vontade chega a 0, você encontra-se desmotivado. Salvo engano, eu ainda vou revisar isso aqui. Ah, não, tá aqui, olha. O gasto de 1 ponto de vontade permite que você rerole um D10 após testar um atributo, devendo assumir o novo valor rolado, mesmo se for inferior ao primeiro. E aí eu recupero 1 ponto de vontade por descanso. Ou seja, essa vontade representa tipo a força de determinação do personagem. Mas em termos de jogo, eu também posso gastar 1 ponto para jogar de novo um D10. Só que eu tenho que assumir o resultado seguinte, seja melhor ou seja pior. E se eu chegar com vontade 0, eu fico desmotivado. Isso vai ter efeitos mecânicos também, mas eu não vou me adiantar muito. Vamos só seguir adiante aqui para a gente terminar de montar o personagem. Então, já está quase pronto, porque depois disso aqui, olha, já fizemos a distribuição dos atributos, já calculamos aqui saúde, postura e vontade. Falta agora a gente escolher perícias. Temos 2 perícias, tá? E cada perícia, para termos de efeito mecânico, vai conceder mais 2 nos testes do atributo relacionado. Vamos ver aqui quais são as perícias e para a gente ver assim meio de cara o que de repente tem mais a ver com esse tipo de personagem que a gente está montando aqui, beleza? Avançando aqui, vamos lá para a parte das perícias, tá? São 2 perícias, né, que eu posso escolher, só confirmar aqui, 2, tá? E aqui, o Solo 10, ele não tem uma lista muito grande de perícias, tá? Mas tem o suficiente aqui para a gente ter aquela ideia geral das coisas. Então, primeiro, vamos só dar uma passada rápida aqui pela lista, só para vocês terem uma ideia do que está disponível, e depois eu vou fazer as minhas escolhas e tentar justificar por quê, de acordo com o personagem que a gente está montando. Então, a gente vai ter aqui, entre as perícias disponíveis, né? Artes, atletismo, combate à distância, combate corporal, condução, conhecimento, idiomas, investigação, manipulação, sobrevivência, subterfúgio e tecnologia. Primeira coisa, o fato de você não ter a perícia aqui específica não quer dizer que você não possa realizar uma ação envolvendo tecnologia, por exemplo. Só que essa ação vai ser mais difícil para você, em tese, porque você não vai contar com um bônus de mais 2. Só isso, tá? Eu vou escolher aqui as minhas perícias, depois eu vou dizer para vocês também, bem resumidamente, como é que funciona o sistema, as jogadas, só para vocês terem uma ideia. Então, olha só. Como a gente está falando aqui de um personagem que eu já coloquei o atributo primário dele de corpo, né? Como eles são personagens mais orientados ali para aquela questão da vingança, ou se irritam com facilidade e por conta disso, né, vão querer exercer a sua vingança da maneira, como eu estou enxergando aqui, da forma mais discreta possível, mas isso acontece com uma certa frequência, imagino eu vou colocar aqui como perícias dele. Primeiro, o atletismo, tá? Olha só, aqui a gente vai ver com mais detalhe. Grandes habilidades em todo grupo de exercícios físicos. Escalar, correr, saltar, pedalar, trará. Consegue empregar suas técnicas e conhecimentos nas mais diversas situações, como perseguir alguém e tal. É um personagem mais voltado para o lado físico da coisa, tá? Então eu vou colocar aqui atletismo como sendo a minha primeira perícia. Pedindo sempre desculpas pela minha letra, que é horrível. Atletismo. E a segunda perícia, eu vou escolher aqui, olha, o combate corporal. Técnicas de combate corporal e armas brancas. Consegue utilizar as habilidades para subjugar oponentes, além de conseguir esquivar ataques físicos realizados por inimigos e até mesmo reconhecer as técnicas e falhas dos adversários através de estudo. E aqui eu vou colocar o combate corporal. Vou abreviar aqui. E aqui eu acho interessante falar o seguinte. Bom, primeiro, por que eu escolhi essa aqui? Eu estou visualizando ele como um personagem que, por questões de, sei lá, honra distorcida ou alguma coisa assim, quando ele tem que exercer essa vingança dele, quando ele tem que eliminar alguém ou quando ele vai se alimentar, alguma coisa assim, ele gosta de fazer tudo o mais próximo possível. Então, por isso que eu não peguei, por exemplo, combate à distância. Porque atirar, não, é uma coisa muito impessoal. A vingança, para ele, é algo que é muito
íntimo, muito próximo, então ele exerce essa vingança dele, né, usando técnicas de combate corporal, seja com uma luta, ou uma faca, ou uma arma branca, ou alguma coisa assim. Para ele, de uma maneira distorcida, eu estou começando a visualizar isso como se fosse um senso de honra. Uma coisa que é interessante de comentar também aqui em relação um pouquinho ao sistema, até como pegando o exemplo aqui que ele fala, olha, reconhecer as técnicas e falhas de adversários através de estudo. O fato dessas perícias, né, à primeira vista, serem mais orientadas ali para o aspecto físico da coisa, não quer dizer que elas precisam necessariamente sempre ser utilizadas desta forma. Então, por exemplo, pegando o gancho aqui que o próprio livro dá, se eu quiser estudar um adversário para descobrir um ponto fraco ou uma técnica dele, alguma coisa assim, eu posso, por exemplo, fazer um teste de mente e combate corporal. E quando eu for de fato atacar, eu vou usar aqui o corpo e o combate corporal. De repente, aqui já estou inventando, né? Se eu fizer esse estudo antes, eu posso fazer esse segundo teste aqui com uma vantagem ou alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui já brincando um pouquinho com as regras do sistema. Mas de uma maneira geral, como é que vão funcionar as jogadas aqui? Só para vocês terem uma noção. Eu vou jogar o D10, né, que é o dado que a gente utiliza aqui no sistema para todas as jogadas, somente um D10. E aí eu vou somar o valor que eu tiver no atributo que eu estiver utilizando, e se eu tiver uma perícia que se encaixe nessa situação, eu vou ganhar o bônus de mais 2. Então, por exemplo, num ataque meu simples, eu vou jogar o D10 e vou somar o valor que saiu no dado mais 5, mais 2, porque eu tenho o combate corporal. Lembrando que a dificuldade padrão aqui do sistema é 10. Então, neste exemplo que eu acabei de falar, eu já começo a minha jogada com 5 mais 2, 7. Então, eu precisaria, no dado, tirar somente 3 e eu já teria acertado. Parece fácil, mas não se enganem, a gente erra e erra bastante às vezes aqui, tá? E aí também, o que eu passar do valor, por exemplo, se a minha dificuldade é 10 e eu conseguir 10 só no dado, eu vou ter passado 7. Né? E aí, esses pontos extras que ultrapassaram a dificuldade vão me dar bônus que vão depender do tipo da ação. Se for num combate, por exemplo, eles vão se transformar em bônus de dano, tá? Em dano extra. Mas eu não vou entrar muito nessa parte, porque como a gente vai fazer o gameplay, quando as situações forem aparecendo, a gente vai revisando isso aí e dando mais detalhes, beleza? Então, por enquanto, a gente fecha aqui essa parte de sistema. Já coloquei os atributos, já coloquei as perícias, né? Já escolhi as 2 perícias do meu personagem. E tá faltando aqui, olha, pra gente fechar, só mais um passo. Que são, olha, os poderes, benefícios e defeitos dos poderes de vampiro, da casta, beleza? Então, vamos lá pra gente fechar esse personagem. Então vamos lá, pessoal, pra gente fechar o personagem, tá faltando só os poderes, porque os outros benefícios eram essa aqui do corpo e da mente que eu já coloquei na ficha, então isso aí já tá ok. Falta só a gente ter os 3 poderes, tá? Então aqui, olha, eles vão ter escuridão da alma, mestre da mortalha e potência demoníaca. Cada grupo desses tem 3 poderes, olha só, então tá aqui o escuridão da alma, né, que é o primeiro. Ele vai ter 3 poderes aqui, sentido da escuridão, fusão sombria e manipular sombras. Eu vou fazer o seguinte... Aqui, para efeito da criação do personagem, eu vou sortear aqui também esses poderes, um de cada grupo, mas depois eu vou dar uma olhada com calma para ver se é mais interessante trocar um aqui, outro ali, e aí, se for o caso, se eu fizer essa troca, eu aviso para vocês no nosso próximo vídeo da gameplay, né? Mas aqui, para efeito de montar o personagem, eu vou fazer no sorteio também. Então, só para a gente ter uma ideia, a escuridão da alma, o que abrange esse tipo de poder, né? Os poderes envolvidos aqui. Permite que aos vampiros manipulação completa das sombras, podendo ser utilizado como proteção e subterfúgio dos mais diversos. Interessante. Vou sortear aqui. São 3 poderes, eu vou jogar um D4. Se sair 4, eu jogo de novo. 4. Eita, 4. 2, pronto. Então, pelo meu sorteio aqui, o poder seria esse aqui. Fusão sombria. O vampiro consegue se mesclar perfeitamente a uma sombra de tamanho pouco maior a ele. Com isto, torna-se quase impossível detectá-lo, somente utilizando outros poderes aqui. Interessante. Caso decida se mover dentro das sombras, o vampiro terá vantagem no teste de subterfúgio. Vou anotar aqui, fusão sombria, depois eu olho com calma para ver se eu vou manter ou não. Mas em princípio eu achei interessante, né? Muito útil para o tipo de personagem que eu estou visualizando. O segundo grupo é esse aqui, olha, Mestre da Mortalha. Tá aqui, Mestre da Mortalha. Permite ao vampiro utilizar uma pequena parcela de seu demônio das sombras para falar, animar ou mesmo tomar corpos mortos. Mesmo corpos bastante deteriorados podem ser alvo deste dom, de forma que o vampiro terá aliados mesmo entre aqueles que há muito não vivem mais. Tipo um necromancer da vida, né? Enfim, vamos lá. Mesmo esquema. 4. Eita, se fosse valendo aqui, né? Não ia
Consegui. 3. Vamos lá. Assumir invólucro. O vampiro testa mente, sobrevivência e, em caso de sucesso, conseguirá tomar para si a aparência de uma pessoa morta que tenha sido tocada pelo vampiro. A cópia será idêntica à aparência do corpo tocado. Consegue manter uma aparência por vez. Isso aqui subjúdice, mas vamos lá. Assumir invólucro. E o nosso terceiro e último poder vem de que grupo? Potência demoníaca. Vamos ver aqui. Cadê o potência demoníaca? Este dom reflete força, velocidade e resistência sobrenaturais que alguns vampiros possuem graças à influência dos demônios das sombras em seus corpos. Os poderes do dom de potência demoníaca são, vamos ver aqui, 3 de novo. Resistir a injúrias. O vampiro ignora 2 de todo o dano recebido por qualquer fonte, não cumulativo com nenhum tipo de armadura, bem como recebe 4 pontos de saúde extra. Nossa, esse aqui me parece bem interessante, né? Vamos botar aqui, resistir injúria. Olha só, eu ignoro 2 de dano, tá? Não é cumulativo com armadura, ou seja, se eu tiver alguma armadura não vai fazer diferença aqui. Mas eu recebo 4 pontos de saúde extra. Então olha só, a minha saúde de 10 vai para 14. E isso é muito bom. Acho que esse aqui eu vou manter e o Fusão Sombria também. Depois eu vou dar uma olhada nos outros poderes com mais calma para ver se eu acho interessante fazer alguma troca. Mas em princípio, o nosso personagem está pronto, tá? Porque olha só voltar aqui para a ficha para a gente finalizar. Já temos todos os atributos, já temos as nossas perícias iniciais e já temos aqui nossos dons das trevas, tá? Aqui, só a questão dos pertences e tal, isso aqui a gente pode fazer depois, o que o personagem vai começar, ou até sortear também, enfim. E claro, como não poderia deixar de ser, para quem já acompanha nossos vídeos aqui, o nome eu nunca escolho em princípio, porque eu sou péssimo para nomes. Eu vou deixar a oportunidade de vocês, quem quiser acompanhar aqui a nossa série, que tiver alguma sugestão de nome, coloque aqui a sugestão de nome, mas coloque assim, logo que o vídeo sair, porque se passar, sei lá, 2, 3 dias não tiver nenhuma sugestão, aí eu vou ter que escolher algum outro nome pra gente poder começar a nossa jornada aqui através de Sankt Augustine, explorando o vampiro sozinho na escuridão, beleza? Então, espero que vocês tenham curtido aqui esse início da nossa gameplay. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado, deixa aí seu like, seus comentários, suas sugestões de nomes e a gente se encontra na próxima resenha.